Em 2021, a ciência teve seu papel reafirmado na sociedade, em especial com a chegada das vacinas e a ampla vacinação em todo o mundo. Mas nós aqui do MS Pesquisa continuamos mostrando as iniciativas dos pesquisadores sul-mato-grossenses. E um pouquinho de cada programa a gente confere a partir de agora, na retrospectiva do MS Pesquisa. Em Dourados, a gente descobriu que seringa descartada vira até concreto, junto com PET e outros materiais descartáveis. Vamos conferir agora a entrevista com o pesquisador Agnaldo Lenini. Na verdade, a ideia que eu tive é andando aí pela cidade, você em Campo Grande é a mesma realidade, Dourados, aliás, no Brasil e no mundo, né, a gente vê aí algumas imagens, né, o mar repleto de resíduo, principalmente plástico, né, e essas garrafas PET começam a me incomodar pelo volume grande delas, né. Então, surgiu a ideia da gente, por que não trabalhar com as PETs? Aí a gente pensou, né, de como trabalhar esse material para ficar viável, né, transformar ele num pó. E aí a gente começou a analisar, pesquisar, e aí deu certo. A gente pegou, principalmente a PET, né, que é um volume muito grande, e começou a fazer um trabalho nela, né? A gente triturava ela, a gente adquiriu uma trituradora, e depois um moinho, para transformar ela em pó, e em seguida a gente substituir ela no agregado miúdo, que no caso é a areia, percentuais, né? Lógico, percentuais. Nós chegamos a 15% e a gente viu que é viável. Logicamente, Tiago, que a gente não está fazendo aí uma pesquisa, até porque a gente não está preocupado com isso aí, com concreto estrutural. A gente se propôs a fazer pavers, né, para calçamentos de pedestre, para ciclistas, e para vedação também interna de prédios, de prédios, né? O senhor falou um pouco antes sobre essa proporção de substituição. Então, nesse momento da pesquisa, esses materiais que vocês processam, ele entra na substituição da areia, numa porcentagem aí do que entra de areia na mistura, 15% substitui a areia por resíduo sólido processado. É isso? Então, é um percentual que aparentemente é pequeno, mas não é, né? Vou dar um exemplo no caso da PET, né? No caso da PET, a gente substitui por percentuais da areia, né? Agora a gente está começando a fazer um estudo das cinzas para substituir o cimento, mas é um estudo ainda que a gente está iniciando, né? Mas no caso da PET em substituição à areia, não é pouco. Você pega uma garrafa PET aí com um certo volume, né, o volume dela, se você beneficiar ela, transformar ela no material que a gente precisa para substituir na areia, você consegue reduzir o volume dessa garrafa PET até 90%, entre 90% e 95%. Você pega uma garrafa PET, tritura ela, transforma ela em pó, você consegue colocar toda ela dentro de uma xícara, né, dentro de uma xícara de café. Então, você reduz muito ela. E aí você vai começando a colocar ela no 15% da areia, né, no fim o volume é um volume satisfatório. É um volume bem satisfatório. Eu estou falando da PET, mas a seringa descartável também é o mesmo procedimento, porque praticamente o mesmo material, né? É o mesmo polímero, né? E aí, a vantagem de tudo isso é que imagina, você reduzir 90% do volume de uma garrafa PET, né? Você vai estar tirando ela do meio ambiente, você deixa de tirar areia dos leitos dos rios, né? Evita, com certeza, o assoreamento, e você vai estar contribuindo também para a vida útil desses aterros sanitários, né? Imagina. Para que o poder público pudesse fazer um bom atendimento a quem precisasse recorrer a um hospital durante a pandemia, era preciso imaginar cenários do tamanho da demanda de pessoas contaminadas pela Covid-19. A gente conheceu um grupo de pesquisadores da UFMS que, a partir de modelos matemáticos, conseguiu ajudar o poder público a dimensionar o tamanho do atendimento necessário.
voltar um pouquinho, se você me permite, explicar um pouquinho de como que funciona o desenvolvimento do modelo. Funciona assim, na literatura, né, existem vários modelos matemáticos utilizados para descrever o crescimento de casos de uma pandemia, né? Bom, e o nosso primeiro trabalho foi descobrir qual modelo melhor explicava os dados de Campo Grande ou do Mato Grosso do Sul. Então, o que nós estamos fazendo é utilizar modelos já conhecidos da literatura. Até porque a pandemia, ela colocou um problema a mais para todas as áreas, né, que precisava de uma resposta rápida. E para desenvolver um modelo matemático novo, validar ele, demora muito tempo. Então, nós fomos direto nos modelos já existentes, né? E os modelos de pandemia, geralmente, eles possuem uma curva do formato de uma curva S, que a gente fala, né? No começo, ela tem um crescimento muito rápido até um determinado ponto, que, tecnicamente, nós chamamos de ponto de inflexão. Na prática, o ponto de inflexão é o pico da pandemia, que todo mundo fala. E, após esse ponto, ela começa a diminuir, né? Então, nós fomos, na literatura, buscamos uma gama de modelos e começamos a verificar qual deles melhor explicava os dados de Campo Grande. E nós chegamos a um modelo denominado de modelo Gompertz, né? E aí nós começamos a modelar. Só que esses modelos, eles possuem uma característica muito... que eles têm um comportamento muito padrão, né? Forma S, mas nós já esperávamos que o comportamento da pandemia, ela não seria totalmente de uma forma S, ela iria mudar ao longo do tempo. Então, nós propomos uma abordagem de mudança de pontos. O que é isso? Mudança de pontos do ponto de vista técnico. Na prática, identifica fases com distintas taxas de crescimento da doença. Então, essa foi a nossa grande contribuição do trabalho, propor esta abordagem de mudança de pontos para identificar os períodos de diferentes crescimentos da pandemia. Isso permitiu que o nosso modelo ficasse muito bem ajustado. Então, nós tivemos aí, ao longo desse 1 ano de ajuste, o erro percentual absoluto de menos de 1% do modelo. E o que é este erro? É o quanto que o modelo falava assim, ó, amanhã vai ter 1.000 casos. E aí, sei lá, o que era registrado era 998, ou 1.002, 1.003. Então, a margem de erro era muito pequenininha. Então, ajustado esse modelo, nós conseguimos predizer, né, os casos que iriam ocorrer futuramente. Para a CESAL, nós mandamos um prazo de 15 dias, nós falamos, o comportamento nos próximos 15 dias é tal. Nós conseguimos predizer também o pico da pandemia, quando vai ocorrer este pico, e nós também conseguimos dizer quantas pessoas iriam precisar de leitos clínicos e de leitos de UTI. Essa pandemia mostrou como que a ciência deu uma resposta muito rápida, né, em todas as áreas, né? Se você pegar a Covid, ela foi estudada por todas as áreas, né? A saúde mais em evidência por causa de vacinas e remédios, mas você tem pessoas da área de exatas, pessoas da área de sociologia, todos, né, de alguma forma contribuíram para explicar a pandemia de um modo geral. Particularmente para nós da matemática, isso foi bastante interessante e gratificante, porque a gente conseguiu sair muito da academia, né? Nosso trabalho fica muito na academia e atingir a população de maneira geral, né? Mostrar como que o nosso trabalho pode contribuir para a melhoria da sociedade em geral, né? E, além disso, conseguir incentivar, né, novos estudantes né, a ingressarem nessa área e perder um pouco do medo, né, de estudar matemática, estatística e vir fazer pesquisa, né, nesta área que tem muito a contribuir, né? Um pouco da matemática e da estatística a gente peca com a divulgação. A gente trabalha muito com problemas práticos, só que a gente divulga-se muito pouco, né? Então, se você pega dentro da universidade, a gente tem trabalho com médicos, né? Com pessoas que trabalham com parte respiratória. Então, eu publiquei um artigo agora com o professor Paulo Miller, em parceria, ele faz um trabalho todo sobre respiração de pessoas fumantes, e eu fiz toda a modelagem também para ele, né, nós fizemos juntos, né, e foi um artigo publicado, só que a gente acaba não entrando, né, na divulgação, né, fica muito restrito à divulgação no meio científico, né, mas nós temos vários trabalhos que acabam se extrapolando, não só aquela parte matemática, né, porque hoje em dia eu acho que as pessoas olham o matemático como sendo aquele carinha que fica ali só com caderninho, né, fazendo um monte de expressão, muitas vezes não se sabe para o que é. E hoje em dia a matemática virou um campo muito multidisciplinar, né? Então, além de técnicas matemáticas, tem que saber computação,
tem que saber interagir com as outras pessoas e fazer com que estas modelagens tragam uma contribuição para a sociedade do modo geral. E, particularmente, a Covid é a parte boa, né, dessa pandemia que nos deu foi esta projeção perante a sociedade. Com o professor Ivo Leite Filho, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a gente teve uma conversa muito legal sobre a importância da ciência e o papel dela no desenvolvimento da sociedade. Eu vou pegar um caso de uso muito comum, até tem um dedinho brasileiro, mas eu vou pegar primeiro uma observação externa, depois a gente vai chegar aqui para o Brasil, para você perceber. Nós já tivemos, entre outros grandes problemas de pandemia, justamente o cólera. Né? Dentro do cólera, ou dentro de processos de saúde, como uma pandemia como essa, eu me lembro que, uma primeira vez que eu escutei falar de cólera, alguma coisa no Peru, nossa, foi uma preocupação enorme. E naquele momento, a única coisa que as pessoas tinham bem claro e que salvava era lavar as mãos. Eu me lembro dessa reportagem assistindo. Ou, por exemplo, crianças desnutridas no Nordeste ou em países pobres que conseguiram passar a fase crítica fazendo uma coisa muito, muito simplória, que é uma medida de soro caseiro, água com sal, água com sal. Quando você faz esse tipo de observação, e a gente traz, por exemplo, para uma pesquisa que está sendo feita lá pela FAPEMIG, que acrescenta exatamente na dieta alimentar uma planta do Ora Pro Nobis, então se verificando a importância disso, você percebe que foi graças muito mais à ciência produzida por esse homem que nós aprendemos e que nós passamos séculos vencendo as intempéries. Isso não quer dizer, sob nenhuma circunstância, que o cientista não possa ser um homem de fé. Essa é uma coisa que tem um melindre muito delicado. Então, fé é alguma coisa que está inerente à pessoa, e a ciência também está inerente ao que ela produz enquanto conhecimento. Então, a ciência, ela produz mudanças, ela altera vidas, ela altera hábitos, que nos permite, por exemplo, aprender com erros e vencer exatamente como um todo. Cachumba, eu estou falando de saúde porque é uma coisa relativamente comum. Cachumba, eu me lembro de criança, que exatamente minha mãe, ela pegava uma colher de pau, isso mais ou menos há 40, 45 anos atrás, esquentava e colocava exatamente do lado do meu ouvido. Então, esse conhecimento popular, que a princípio é uma das fontes de consulta da ciência, ela serve para que o cientista repita esse método. Se esse método repetido, ele tem uma comprovação, aí a palavra comprovação, ele seguiu um caminho, ele não é o caminho do eu acho, que acho que isso é um problema muito sério. Eu acho que funciona, esse acho que funciona não faz parte da linguagem de um cientista. Eu posso indicar aquilo que tem exatamente eficiência comprovada dentro do seu método. E, então, a ciência, sim, eu acho que ela, muito mais do que a religião, muito mais do que a filosofia, muito mais do que a arte enquanto área de conhecimento, ela provocou uma coisa que o homem ainda não percebeu, a sobrevivência da espécie humana de anos e milhares de anos depois da sua própria origem. Vamos pegar o caso clássico, né? Acender fogo é ciência, se nós pegássemos os primeiros hominídeos, ou ela é tecnologia? Bom, o acender fogo, ele deve ter percebido em algum lugar que caiu um raio e observou que tinha alguma coisa. A compreensão de como é que esse fogo se propaga, como é que esse fogo exatamente termina ou começa, isso é ciência. Fazer fogo não é ciência, né? Então, sim, ela mudou muito e ela estabeleceu inúmeras civilizações que passaram e inúmeras civilizações que regrediram por falta dela.
Nós não percebemos muitos problemas até que eles estejam na prática desenhados. Essa é uma das funções da cartografia. Uma pesquisa feita na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul conseguiu, a partir da cartografia, revelar as grandes desigualdades sociais em Campo Grande. E como eu falei bem no comecinho, pegar todos esses dados aí, transformar em mapa, faz gritar algumas realidades, né? Você citou um dos mapas, você me mandou 18 mapas, a gente vai conversando sobre eles aqui ao longo da entrevista. Um dos mapas que você citou é onde mora a população negra em Campo Grande, né? E a gente vai até colocar aí na tela para quem está acompanhando a gente, fica mais periférico, né? Talvez a intenção seja essa mesmo da cartografia, trazer essas realidades mais traduzidas para os olhos da gente, fazer com que a gente entenda, talvez de maneira mais fácil, onde estão questões a ser debatidas pela sociedade? Com certeza, Thiago. A ideia é justamente essa, a gente facilitar através da visualização a compreensão de algum fenômeno, né? A compreensão de algum fato social, algum acontecimento que está no momento acontecendo, né? E esse é um fruto da cartografia, né? A cartografia, ela tem um papel muito importante aí para a gente. E alguns mapas, quando a gente começa a visualizá-los, como você disse, eles gritam aos nossos olhos, né? Eles expressam tamanhas desigualdades ou tamanhos problemas que fica mais fácil de identificar um determinado fenômeno. Então, quando a gente olha para o mapa das pessoas negras, a gente imediatamente percebe que é uma população que ela é mais periferizada. Não significa que as pessoas negras não estejam morando em todos os lugares da cidade. Elas estão, mas elas estão em maior número na periferia da cidade. Isso tem um significado, isso tem um sentido. Então, também não basta somente o mapa, né? Claro, o mapa é importante, ele é fundamental para a gente analisar a situação, mas entender quais são os elementos que constituem essa realidade, que provocam essa realidade, é muito importante, né? Então, através desse mapa, por exemplo, foi perceptível a existência de um fenômeno de segregação socioespacial, né? Um elemento estudado pela geografia, estudado aí também por outras ciências sociais, ciências humanas, e que acontece em Campo Grande, né? E está presente aí, sobretudo, para essa população. E é a partir da cartografia que a gente consegue ter uma visão mais ampliada sobre isso, né? Ter uma visão mais completa. Não só políticas públicas de implantação de equipamentos de saúde, educação, de produção de emprego, mas também de mobilidade, né? Para incidir na política de mobilidade da cidade. Então, a gente percebe alguns dados que são marcantes quando a gente olha os dados de Campo Grande. Eu vou dar um exemplo simples assim, né? Quando a gente analisa, por exemplo, as escolas públicas como um todo, né? A gente percebe que existem regiões que elas são razoavelmente atendidas por escolas, né? Mas existem bairros que estão severamente no escuro, né? Que estão sem acesso com facilidade às escolas públicas. Eu destaco que todos esses dados que eu tenho utilizado, eles são calculados um índice de acessibilidade a pé e de bicicleta. Para uma análise mais completa, seria necessário que a gente analisasse isso através do transporte público, tendo em vista que em Campo Grande a gente tem o próprio passe de estudante, né? Então a gente tem uma análise que ela acaba sendo parcial, já que o IPEA não teve acesso a alguns dados de transporte público de Campo Grande para gerar um estudo mais completo. Mas a gente já consegue perceber alguns bairros que precisam urgentemente de escolas públicas. Tem bairros na região da Vila Nasser, que estão loteamentos da Vila Nasser, que as escolas ficam muito distantes, tanto escola infantil, né, quanto o ensino médio. Quando a gente analisa, por exemplo, o Portal Caiobá é um bairro que está muito distante das escolas, né? Os parcelamentos mais recentes dele fica
completamente longe desses lugares. Eu destaco, por exemplo, que o tempo de viagem para ir para uma escola de ensino médio, no Caiobá, ele chega a 30 minutos, né? Então, eu acho importante que a gente utilize dados de mobilidade também na hora de formular políticas públicas. A gente percebe algumas necessidades também no bairro Noroeste, em outros bairros também tem suas necessidades, mas é fundamental, assim, não dá para que a produção desses lugares, né, de escolas de saúde, aconteça de maneira aleatória ou de acordo somente com a decisão de um representante político, né? Ela precisa ser discutida e também precisa ser baseada em estudos técnicos, e é isso que esse estudo propõe, uma base técnica para que sejam analisados esses equipamentos. Quem é que nunca leu quadrinho, de qualquer tipo? Pois é, até mesmo os quadrinhos são fonte de estudo e diversas linhas de pesquisa partem deles para suas análises e resultados. As possibilidades do estudo dos quadrinhos são praticamente infinitas. Vale a pena entender, Tiago, que a história em quadrinhos ela existe por si só. Ela já é classificada como a nona arte. Então você tem fotografia, literatura, arquitetura, música e etc. Um pecado que eu vejo que é muito recorrente é a gente tentar utilizar os quadrinhos comparando, por exemplo, com literatura. Ou seja, por que isso acontece? Porque muita gente imagina que o quadrinho não tem existência autônoma. Então ele precisa de uma outra arte, de uma outra coisa para que ele possa ser estudado. Então você tem, que é legítimo, tá? Estudar quadrinhos e literatura, quadrinhos na educação, mas aí é raro você encontrar os quadrinhos sendo estudado como objeto autônomo. Então nós temos desenvolvido pesquisas que estudam os quadrinhos por si só, mas também os quadrinhos com outras relações, com outras possibilidades, quadrinhos e cinema, quadrinhos e literatura, quadrinhos e semiótica, quadrinhos e linguística, quadrinhos e religião, ou seja, e aí ele como objeto de estudo e como é que a gente poderia analisar. Só para citar um exemplo, os X-Men são quadrinhos criados nos anos 60, no período de segregação racial muito intenso nos Estados Unidos, em especial no sul dos Estados Unidos, e aí esses personagens refletem esse conflito, que você tem ali basicamente duas lideranças, o Xavier e o Magneto, um representaria a luta armada contra a perseguição, e o outro representaria a luta pacífica, ou seja, grosso modo, tá, seria mais ou menos o que acontecia nos Estados Unidos, representado pelo Martin Luther King e o Malcolm X, duas formas de lidar com o preconceito racial. Então, ali a gente pode trabalhar, por exemplo, como é que os quadrinhos estavam refletindo a coisa da perseguição racial. Além disso, tem uma história dos X-Men chamada Deus Ama, o Homem Mata, que trata basicamente de um televangelista que persegue os mutantes como se eles, usando como base o texto bíblico, usando a religião como instrumento de perseguição. Ou seja, olha as interfaces que nós podemos desenvolver aqui. Tiago, excelente pergunta. Você vai encontrar pesquisas que vão estudar os quadrinhos como imagem, como texto. Você vai encontrar gente estudando história por intermédio dos quadrinhos, geografia. Eu participei de uma banca de mestrado recentemente, na verdade foi no ano passado, que era sobre a geografia nos quadrinhos do Tintin. Então, Tintin é um quadrinho do século passado, do Hergé, de um franco-belga, e esse personagem seria talvez um dos primórdios do jornalismo em quadrinhos. E aí tem toda a questão do colonialismo, dessa forma como ele retratava
o mundo na época, a questão racial, ou seja, geografia e quadrinhos. A dissertação até tinha um título muito bom, Geografia Tintim por Tintim. História, como é que a Segunda Guerra, personagens da Segunda Guerra podem retratar o conflito ideológico. Então, isso em ciências humanas. Eu participei também de uma banca de ensino de matemática por intermédio dos quadrinhos. Ou seja, as possibilidades não estão restritas apenas às ciências humanas, mas também no caso das ciências exatas. Então, o universo de análise é praticamente infinito. Tudo que pode ser transposto para os quadrinhos também pode ser analisado, e isso tratando dessa relação de uma ciência com os quadrinhos, tá? Nós conversamos também em 2021 com o coordenador do projeto Mídia Ciência, André Mazzini, sobre divulgação científica e propagação de fake news. Desde quando começou a comunicação humana, né? A notícia falsa, a mentira faz parte da composição do que a gente é enquanto sociedade, sempre existiu. Até nas primeiras manifestações de jornal que teve ainda no Império Romano, já encontravam fake news lá. Então você imagina agora, né? Então fake news sempre teve, a mentira no jornalismo sempre teve. Agora, nos últimos anos, a gente tem um componente diferente, que é a chegada da internet e das redes sociais, principalmente, que amplificam muito o lugar de fala de algumas pessoas. Então, pessoas que antes não tinham espaço para se comunicar, agora têm. E, às vezes, pessoas que não têm uma qualificação para isso, não têm uma preparação, e isso determina muito em como que essas fake news começam a ser espalhadas. Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu ia falar que é decisivo nesse contexto atual de fake news que a gente tem, a atuação dos robôs, dos algoritmos, né, de quando ela é usada intencionalmente, quando um grupo político, um grupo social joga uma notícia falsa, mas com o objetivo de espalhar mesmo, né? Hoje em dia, já existe uma percepção diferente a respeito disso. Tem uma pesquisa recente do MIT, por exemplo, que constatou que as fake news, elas se espalham, Thiago, 70% mais do que as notícias verdadeiras. Eles analisaram uma amostra no Twitter, desde 2006 até pouco tempo atrás, mais de 126 mil postagens de notícias que eles já sabiam que eram falsas, né? Então viram como que elas se comportavam, esse tipo de notícia, e eles viram que, assim, é estrondoso quanto que uma fake news atinge mais. Em média, para você ter uma ideia, uma notícia verdadeira atinge 1.000 pessoas no Twitter, em média. Uma notícia falsa, entre as mais populares, uma fatia de 1% das que mais se espalham, chega a atingir 100 mil pessoas. Então, é muita gente, a maioria das pessoas a maioria do que faz essas fake news se espalharem, a novidade desse estudo mostrou que não são os robôs. Os robôs até ajudam a acelerar um pouco a visibilidade dessas notícias falsas, mas quem compartilha mesmo fake news são pessoas comuns, pessoas que normalmente não têm muita familiaridade com a rede social, que estão na rede social há menos tempo, pessoas que seguem menos pessoas, que são seguidos por menos pessoas, mas que ajudam a espalhar isso. Então, a fake news sempre existiu. A fake news como um projeto de poder, ou como uma estratégia política, uma estratégia de convencimento social, ela ganhou muita força com as redes sociais, sem dúvida, e é algo que, olha, eu sou um estudante da área faz um tempo e não vejo muita solução a curto prazo, principalmente porque ainda não tem mecanismos de controlar isso em talvez a rede que mais espalha fake news, que é o WhatsApp, né? Você ainda tem algumas ferramentas no Instagram, no Facebook, mas em micro-redes como o WhatsApp ainda é muito difícil saber como que vai ter um controle efetivo disso. As fake news são mais interessantes, né? Sempre quando você vai contar uma mentira, a liberdade narrativa que você tem para criar uma coisa atraente, pelo menos em nível de entretenimento, é muito maior. E essa palavra é uma palavra decisiva para você entender também as fake news no nosso contexto, né? Toda nosso comportamento em redes sociais, em comunicação, ele busca muito o entretenimento. Quando a gente está lá, a gente busca se entreter. A gente não está exatamente buscando informação numa rede social. A gente busca relacionamento e entretenimento. E quando a notícia começa a circular nesse meio, ela precisa se adaptar ao contexto de entretenimento. Então, ela precisa entreter. E quando ela precisa entreter, daí pronto, daí ficou difícil manter o compromisso com a verdade estrita, porque a verdade estrita nem sempre é muito legal.
Nem sempre é muito interessante, né? Então, você tem uma margem aí para criação muito grande. Daí, é claro que, assim, a gente está falando num contexto de comunicação que é importante, que é fundamental, aliás, mas tem outros contextos maiores, né? Tem o contexto filosófico da pós-verdade, que muita gente trata isso como um mito, mas que é um fato. A gente tem o aumento do número de informações que a gente tem para se posicionar sobre algum tema, às vezes deixa a gente indeciso sobre o que eu vou ouvir de fato. Então, eu tenho tantas opiniões sobre um determinado tema, e eu não, de repente, assim, eu já não confio tanto no líder religioso para dar uma versão da verdade, ou no meu pai, ou na minha mãe, nem no patriarcado, nem na igreja. Então, a gente vai perdendo um pouco essas referências, e daí, na hora de se posicionar do que a gente acredita que é verdade, fica uma confusão danada, e as pessoas tendem a acreditar, ou dizer que acreditam, ou dizer que confiam naquilo que faz sentido para elas pessoalmente, não necessariamente naquilo que faz sentido. Então, existe um problema, assim, de muitas ordens. A fake, eu costumo falar isso para os meus amigos, para os meus alunos também, que eu acho que as fake news, do jeito que a gente conhece, é talvez uma das piores patologias que a nossa democracia já enfrentou. Porque, assim, ela corrói o centro da democracia, que é a discussão, né? Que é a discussão dos fatos, o desenvolvimento do pensamento, a construção de posições. Então, ela vai minando essas coisas de uma forma que, às vezes, interessa a alguns grupos, né? E alguns grupos podem manipular isso. Haja vista o número de escândalos que a gente tem visto no mundo inteiro, né? De vazamento de informações, de como que empresas e grupos têm usado mesmo dados de usuários para espalhar notícias falsas, né? A gente acompanhou de perto o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, mas outras iniciativas para outras doenças existem em vários cantos do mundo. Aqui em Campo Grande, uma pesquisa feita na UCDB, a Universidade Católica Dom Bosco, tentou descobrir a partir do veneno de cobra um possível remédio contra o câncer. Olha, então, Thiago, essa pesquisa, ela foi o que a gente chama de long science, então ela demorou um pouquinho para a gente conseguir chegar nos resultados que a gente tem hoje. Então, durante o nosso percurso, a gente fez mais de uma pergunta, mas basicamente a principal questão do nosso trabalho era, será que a gente consegue encontrar uma molécula, mais especificamente uma fosfolipase, que eu acho que a gente vai conseguir discutir um pouco mais isso para frente, o que seria uma fosfolipase. Então, seria buscar uma molécula dentro do veneno de uma serpente aqui da nossa região, do Cerrado ou da região do Pantanal, que apresentasse algum poder farmacológico. Então, pela literatura, a gente sabe que as toxinas de serpentes, as toxinas dos animais venenosos, animais peçonhentos, apresentam potentes atividades farmacológicas. E a gente queria saber se as nossas serpentes aqui da região também apresentavam essas atividades. E aí, no caso do meu projeto principal, a gente avaliou essa molécula especificamente com um possível fármaco futuro que possa aí combater algumas linhagens de câncer. Bom, como toda pesquisa, então, pelo que eu percebi, acho que independente da área, vocês partiram de algum indício, né? Então, sim, já existia alguma coisa, outras pesquisas, e vocês tentaram regionalizar isso? É mais ou menos isso? Sim e não só regionalizar, porque, assim, na instituição, aqui na Universidade Católica Dom Bosco, nós temos um serpentário, o laboratório conhecido como biotério, ele é o serpentário e o biotério da instituição. Se eu não me engano, é o maior serpentário em números de animais da região centro-oeste, eu só preciso confirmar isso depois, mas se eu não me engano é isso mesmo. E durante um bom tempo eu fui estagiário e fui funcionário da instituição dentro do serpentário. Então, quando eu fui começar os meus projetos de mestrado e de doutorado, no programa de biotecnologia, eu casei a área que eu já trabalhava como funcionário, que seriam as serpentes, a ecologia das serpentes, e iniciando os estudos utilizando o veneno dessas serpentes, casando junto com o programa, junto com a minha dissertação de mestrado e junto com a minha tese de doutorado. Então, em literatura, sim, a gente sabe que todos os venenos apresentam atividades farmacológicas fantásticas.
Só que a gente sempre precisa conseguir encontrar quais são as moléculas que apresentam tais atividades farmacológicas. Porque não adianta eu falar que um veneno de uma serpente ele é bom para combater um determinado mal, isso não significa que eu vou conseguir pegar o veneno bruto, recém-extraído, e utilizar ele como um fármaco. Não, então a gente precisou lapidar essa matéria bruta, esse veneno dessa serpente, e com isso a gente conseguir dar uma aplicação farmacológica que eu acabei de comentar aí. Ensaios com humanos são os ensaios clínicos, que eles são divididos em 4 fases. Em cada uma dessas fases são avaliados alguns parâmetros farmacológicos. Então, você obtém um perfil farmacológico dentro de uma pessoa, você obtém informações detalhadas sobre a sua toxicidade, você começa a obter informações, isso falando já nas fases 3 e fase 4, você já começa a obter algumas informações sobre efeitos colaterais muito raros. Então, a gente vê na bula de um medicamento, efeito colateral raro, 1 em 1000, 1 em 5000, 1 em 10.000, a gente só consegue ter esses números depois de uma análise muito, muito extensa. Então, pela primeira vez a gente viu aí na história da produção de medicamento, as vacinas de Covid serem produzidas em um curto período de tempo. Mas isso só foi possível porque as vacinas já foram produzidas em cima de moldes muito bem conhecidos, em cima de metodologias que já foram utilizadas em outras vacinas, entendeu? Então não foi produzido algo 100% do zero, e foi justamente o momento que a gente precisou. Mas fora esse momento de pandemia, a produção de um fármaco ela é muito demorada. A gente diria aí de 8, 10, facilmente a 15 anos. Tá? Então, não é algo que a gente consegue tirar direto da academia para poder utilizar. Então, isso é sempre muito bom a gente deixar claro. A gente tem, sim, ensaios promissores, só que isso, para poder virar um medicamento, a gente tem que andar bastante ainda. Nós conversamos também com a pesquisadora Sofia Urtifrigo sobre o papel do ensino médio na formação dos jovens. Olha, o objetivo geral da nossa pesquisa foi compreender os impactos do trabalho e da formação para o trabalho nos sujeitos, e com foco específico na educação profissional, né, na modalidade do ensino médio integrado ao técnico, que é uma modalidade específica que integra a educação básica do ensino médio com o ensino técnico. Então, ao final do curso, o estudante ele é habilitado numa profissão técnica de nível médio. A educação e o trabalho eles são processos indissociáveis, né? E o trabalho, a sociedade ela é organizada como eixo principal o trabalho. Então, por meio do trabalho que a sociedade se organiza, constrói sua base material de existência, né? Então, foi um dos aspectos que nós discutimos para poder tentar compreender, afinal, então, de que maneira que o trabalho vai impactar no sujeito. O trabalho, ele é esse eixo principal em que o ser social ele emerge, né, por meio dos atos de trabalho, de maneira consciente, planejada, a pessoa consegue prever os resultados do seu trabalho, né, e esse processo, ele é um processo que você vai, ao mesmo tempo, transformando a natureza, você vai conhecendo melhor essa natureza, compreendendo o mundo, né? Então, realmente, é por meio dos atos de trabalho que o ser humano ele vai conseguir aprender esse mundo e ele vai adquirindo conhecimento e vai transmitindo às gerações. Então, por isso também que tem essa questão de ser um processo educativo, porque é um processo também de transmissão daquilo que a sociedade, né, a humanidade já produziu de conhecimento desse mundo. Eu duvido que alguém nunca tenha tomado erva mate na vida, seja no chimarrão, no mate ou no tereré. Mato Grosso do Sul já produziu muita erva mate, mas hoje em dia essa produção caiu muito e nós somos importadores. Como talvez mudar esse cenário? Uma pesquisa da UEMS traz essa proposta. Eu fui para o Mato Grosso do Sul e lá eu conheci a erva mate. Né? E aí, aquele hábito, né, da região ali em Ponta Porã, porque morei lá há muito tempo,
acaba ficando preso na gente, e é uma coisa que é muito agradável, né? Eu adquiri esse hábito, eu consumo e eu me apaixonei pela erva mate. Ellen, bom, além desse contato bastante próximo até como consumidora, me diz uma coisa, como que você escolheu o tema da sua pesquisa? Você já chegou com essa proposta, ela foi se adaptando? Como é que foi esse processo? Essa escolha, né, ela foi determinada justamente no desenrolar do projeto de pesquisa do mestrado. Inicialmente, a gente tinha uma outra proposta, né, mas conversando com o orientador, né, o professor Moisés Centenário, professor da UEMS, ele acabou me sugerindo o tema da indicação geográfica. E a gente foi estudando, aperfeiçoando sobre ele e acabamos, né, determinando aí seguir essa linha de raciocínio, essa linha de pesquisa. A indicação geográfica, ela é um selo, né, que reconhece algumas qualidades do local. Ela hoje é dividida, né, em indicação de procedência e denominação de origem. A indicação de procedência tem a ver com o produto, né, e a denominação de origem da localidade aonde se é feito um produto. Então, ela é reconhecedora de qualidades atribuídas a um produto específico, que só existe ali naquela região. É uma maneira de fazer, é um sabor distinto, é uma peculiaridade, né, diferente. E isso atrai muita curiosidade, isso atrai muita cultura. Então, é um produto diferente. E por ele ser diferente, ele pode ter esse reconhecimento, que hoje é feito pelo INPI. Bom, a gente conferiu aí um pouquinho de cada entrevista que a gente fez ao longo de 2021 para o MS em Pesquisa. Se você gostou de alguma delas, elas estão todas lá na íntegra no YouTube da Assembleia Legislativa. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Muito obrigado pela sua companhia ao longo de todo esse tempo e até mais. Tchau!